Olá! A reflexão de hoje é sobre uma das principais dificuldades que enfrento pessoalmente em minha atual existência física e, como imagino, deve ser comum a muitos outros também. Esse desafio refere-se à dificuldade de adaptação às mudanças e obstáculos impostos pela vida, que pode ser traduzida também como uma grande resistência à realidade. Para ilustrar esse conceito, compartilho uma experiência pessoal que vivi no ano passado. Naquela época, fazia cerca de um ano e meio que havia obtido minha habilitação para condução de motos e, em seguida, adquirido minha primeira moto. Nesse intervalo de um ano e meio, já havia rodado bastante pelas redondezas da cidade onde resido. Porém, ainda não havia empreendido nenhuma grande viagem. Então, em outubro de 2022, já me sentindo mais seguro para tal empreitada, parti em uma viagem de 1.400 quilômetros e 6 dias pelo litoral do Rio Grande do Sul, na companhia de 2 outros amigos motociclistas. Ao terceiro dia de viagem, faríamos pernoite em Mostardas, uma pequena cidade histórica de colonização açoriana no litoral gaúcho. Já havia reservado antecipadamente o Airbnb onde nos hospedaríamos, bem próximo à praia. Porém, o que não imaginávamos era que a cidade de Mostardas não ficava exatamente junto ao mar, mas recuada a alguns quilômetros da praia. Assim, para se chegar ao balneário mostardense, era necessário percorrer cerca de 12 quilômetros em estrada de areia fofa, entre dunas intermináveis, onde muitas vezes não se conseguia nem distinguir por onde o caminho seguia. Foi a sensação mais próxima que já tive de como deve ser um deserto, quilômetros e quilômetros de areia sem absolutamente nada em volta. Para dificultar, logo no início do trecho perdemos o sinal de GPS do celular. Então, não tínhamos nem ideia se iríamos chegar em algum lugar. Mas o grande desafio para mim foi outro: manter a moto em pé em um terreno arenoso. Como ainda não possuía grande experiência com motos, e muito menos havia andado algum dia sobre a areia, não tinha ideia do quão difícil seria. Ao entrar na estrada de areia, imediatamente senti a moto deslizando, perdendo aderência e estabilidade. Tentei continuar rodando por mais um trecho, mas após quase cair vários tombos e já estar muito assustado com essa possibilidade, parei em meio à estrada e fui assolado por um turbilhão de pensamentos e emoções. Senti-me desesperado, enraivecido e frustrado. Pensava em desistir e retornar à cidade de Mostardas, abdicando da nossa estadia já reservada no balneário. Imediatamente, fui tomado pela máscara da vítima, culpando mentalmente a anfitriã do Airbnb por não ter avisado sobre aquele trajeto de areia, culpando a prefeitura da cidade por não implantar uma estrada com condições adequadas de rodagem e, por absurdo e irracional pareça, culpando a própria estrada e o mundo por serem como são, por não se adaptarem à pretensão de controle e previsibilidade do eu psicológico. Felizmente, após alguns instantes emaranhado nesse estado de sonho do ego, encenando internamente seu papel de vítima das circunstâncias, fui tomado por um estalo de consciência. Consegui enxergar o padrão condicionado que atuava naquele momento. A reação de desistência, fuga e condenação alheia sempre que algo se torna mais difícil do que o esperado, ou extrapola o que considero controlável e previsível do ponto de vista do ego. Em uma fração de segundos, percebi que esse padrão se manifestava em praticamente todas as áreas da minha vida, e que cada vez que eu cedesse a ele, como estava prestes a fazer naquele momento através da desistência, ele seria reforçado. Observei que tal reação era fruto de uma forte resistência do eu à realidade que se apresentava,
uma não aceitação dos fatos e da responsabilidade que exigiam. Consciente agora desse automatismo condicionado, consegui reaver meu livre-arbítrio e decidi que não mais resistiria às circunstâncias dadas, que não havia outra opção senão concluir o percurso e que teria que me adaptar a qualquer custo. Mais uma vez ficou evidente que o ser humano possui livre-arbítrio apenas em potencial e não de forma incondicional. Afinal, caso tivesse escolhido, entre aspas, pela desistência, essa escolha automática, repetida mecanicamente, de forma reativa, condicionada, poderia ser considerada como livre-arbítrio? Poderia sequer ser considerada uma escolha de fato? Enfim, ao adotar essa nova postura mental, com o uso da vontade, aquietando a mente, comecei novamente a rodar, mas agora a mente estava nitidamente muito mais atenta. Não havia mais energia mental dispersa, com diálogos mentais de raiva, acusação, vitimização, frustração e medo. Toda a energia mental estava agora focada na percepção e adaptação à realidade do momento. E assim, em poucos minutos, já me encontrava dominando a condução naquele terreno. E além disso, divertindo-me muito com aquele desafio, que deixou de ser torturante e se tornou extremamente prazeroso para mim. Tanto é que o dia seguinte amanheceu com chuva, aumentando ainda mais o desafio, sendo que teríamos que retornar pelo mesmo caminho, mas mesmo assim eu estava animado e totalmente confiante para o retorno. Ficou claro, assim, o quanto os condicionamentos são capazes de bloquear nossa percepção, impedindo-nos completamente de elaborar as soluções de que necessitamos. Afinal, todo condicionamento deseja confirmar a si mesmo, como uma profecia autorrealizável. Sendo assim, se seu conteúdo mental for de impossibilidade de adaptação, obviamente qualquer percepção de possibilidades será bloqueada pela mente. Ao final, essa acabou sendo uma das vivências mais ricas que tive nessa existência. O cenário desértico pelo qual passamos era surreal, de uma beleza muito incomum. Acredito que pouquíssimos motociclistas tiveram ou terão a oportunidade de rodar em um ambiente tão peculiar. Mas eu teria percebido essa beleza se não tivesse acordado do estado de negação e resistência? Além disso, a satisfação de dominar uma nova habilidade de pilotagem mais desafiadora gerou em mim um senso de superação muito grande, virou várias chaves internas. Mas eu teria desfrutado dessa realização se insistisse cegamente em não me adaptar? Se tivesse simplesmente me identificado com o estado de sonho do ego e fugido da responsabilidade de adaptação, como teria me sentido depois? Como estaria me sentindo hoje? Talvez um pouco mais frustrado? Talvez um pouco mais covarde? Talvez com o medo mais fortalecido e a vontade mais enfraquecida para enfrentar outros desafios? Que riqueza eu teria perdido ao me privar de uma das experiências mais singulares que já vivi? Podemos nos recusar impunemente à necessidade de adaptação? Podemos resistir ou negar a realidade dada sem colher as consequências? Considerando que as condições da estrada não mudaram para facilitar a minha vida, o que mudou então? Como pude viver duas dimensões de experiência totalmente distintas frente à mesma circunstância externa? Por fim, acredito que esse relato representa de forma muito clara a importância da virtude da adaptabilidade como fator determinante à nossa evolução, bem-estar, felicidade e percepção da vida. Afinal, no meu caso, a decisão de me adaptar por si só foi capaz de transformar uma experiência infeliz
em uma experiência feliz. Claro que o que expus aqui hoje não representa uma vitória definitiva, representa uma das batalhas que venci, mas a existência continuará nos testando todos os dias. Nem sempre venço, mas nem por isso desisto da luta. Assim é a vida. Um grande abraço e até a próxima.